Queridos irmãos, o Evangelho de Mateus que nós acabamos de ouvir, Jesus, que é compassivo, misericordioso, bom, amoroso, parece ficar irritado com o pedido que lhe fazem. Um pai se aproxima, um homem se aproxima e diz: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques fortes. Levei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E diante desse pedido, mas sobretudo, diante desta afirmação, eles não conseguiram curá-lo, Jesus parece que perde a paciência. Parece, porque Jesus não perde a paciência. Jesus não fica irritado. Esta palavra que Jesus profere: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Na verdade, demonstra, podemos dizer assim, a inconformidade de Jesus. Jesus não se conforma, não com a doença do menino. Não se conforma, não pelo fato dele ter que fazer alguma coisa, porque ele está descansando, ou porque está fazendo uma outra coisa mais importante, eles vêm importuná-lo. Jesus não se conforma com a falta de fé. É a falta de fé que leva o mestre a proferir essas palavras. Até quando deverei suportar a falta de fé de vocês? Até quando deverei ficar convosco com esta falta de fé? Então Jesus ameaça o demônio, que antes era considerado apenas uma epilepsia, e aqui Jesus diz que na verdade era um demônio, ameaça o demônio sai e o menino fica curado. E Jesus, que não tolera a falta de fé, que quer que tenhamos fé, porque sem fé nós não conseguimos agradar a Deus, sem fé nós não conseguimos fazer as obras de Deus, sem fé nós não nos salvamos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós precisamos de fé. Então a falta de fé incomoda o mestre, porque ele quer o nosso bem. Então Jesus, que se incomoda com a falta de fé, diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos muitas coisas, muitas obras admiráveis. Mas a fé dos discípulos, que nessa altura do campeonato aqui, no capítulo 17, os discípulos já tinham feito coisas grandiosas, mas Jesus diz: a fé de vocês é demasiado pequena, menor do que um grão de mostarda, porque se for igual a um grão de mostarda, vocês vão fazer coisas muito maiores. Então, se a fé dos discípulos aqui é demasiado pequena, a pergunta que nós devemos fazer: e a nossa? Qual o tamanho da nossa fé? Nós temos buscado na oração, na meditação da palavra, na vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, crescer na fé? Como anda a nossa fé? É a pergunta que nós devemos fazer. A nossa pouca fé e falta de fé incomoda Jesus. Ele quer que tenhamos muita fé. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. Ele quer que nós nos abandonemos e confiemos plenamente no seu poder, na sua palavra, no seu agir, na sua providência. Como anda a nossa fé? Estamos assim também desesperados como esse pai? Estamos assim também sem conseguir alcançar o que precisamos alcançar como esses discípulos? Como anda a nossa fé?
E a pergunta também que surge é como crescer na fé. Eu já disse, a vida de oração, de intimidade com Deus, a contemplação da palavra. A palavra que, como nós ouvimos na primeira leitura, nós devemos gravar no nosso coração, nas paredes da nossa casa. A palavra de Deus precisa estar sempre na nossa mente e no nosso coração, porque é a palavra que nos convida a ter fé em todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos fáceis, nos momentos de dor, nos momentos de alegria. A palavra gravada em nosso coração, em nossa mente, nos ajuda, nos convida a crescer na fé e também implica um crescimento de fé em nossa vida. Mas como também anda o nosso contato com a palavra de Deus? São todas perguntas que nós devemos fazer diante desse evangelho hoje. Como anda a nossa fé? Como crescer mais na fé? O que devo fazer e não estou fazendo? Como anda a minha intimidade com a palavra de Deus, que me convida a crescer de fé em fé todos os dias, me estimula e me ajuda, e faz de fato, é alimento e fé no meu coração? Vamos pedir ao Senhor que pela intercessão da Virgem Maria, mulher que teve muita fé, nos momentos cruciais, ela soube responder com resposta de fé adequada, e por isso o Senhor fez maravilhas na sua vida. Vamos pedir a ela que interceda por nós, para que sejamos homens e mulheres de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.